Quando minha esposa viu sua foto, começou a chorar. Colocamos a foto no chão, começamos a orar e eu disse: Pai Celestial, se tu curares esta estimada pessoa, será um sinal verde para eu ir à África. E entreguei isso ao Senhor. Eu fui chamado ao rei Jorge da Inglaterra para orar por ele com esclerose múltipla. Soube pelo rádio hoje que ele tem algum tipo de problema no pulmão agora. E a caminho de lá, quando paramos no aeroporto internacional, perto de Londres, eu os ouvi me chamando pelo alto-falante e vi todos os guardas lá fora. E quando fui lá, alguns dos ministros da alta igreja lá vieram e me disseram: a senhorita Florence Nightingale chegou um pouco antes de você aqui num avião da África do Sul. E disseram: achamos que ela está morrendo, não podemos tirá-la do avião. Disse: pode vir orar por ela? E eu disse: bem, eu não conseguiria passar por essa multidão de pessoas aí, onde talvez acho que avaliaram em umas 26 mil pessoas. Eu disse: como eu poderia chegar até ela? Eu disse: leve-a para sua casa. E estamos indo ao Palácio de Buckingham. Devemos ir para a Abadia de Westminster e depois voltar para o Hotel Piccadilly. Eu disse: ligue para mim e eu irei e orarei com ela. E não consegui naquele dia. E no dia seguinte me ligaram e amigos cristãos. Uma das cenas mais comoventes que já testemunhei na vida, eu testemunhei então. Como muitos de vocês, rapazes aqui, serviram na última guerra na Inglaterra, suas casas ficam em cima de pontos comerciais. E fui levado a uma linda casa onde 2 enfermeiras estavam cuidando dessa senhorita Nightingale. E quando entrei, havia vários ministros lá. 4 dos meus administradores foram comigo. E quando entramos na sala, eu lhes digo, eu nunca vi nada igual, nem com estas mulheres aqui. A senhora Carter aí atrás, que talvez estivesse mais magra, mas é de menor estatura. Esta moça teria pesado, sendo que tinha 1,67 m ou 1,70 m de altura, de certo teria um peso normal de 68 ou 73 quilos, talvez 77. Uma mulher alta e esguia, e ali estava toda definhada. Agora, esta é uma audiência mista e estou certo de que me considerarão seu irmão para... No corpo dela, aqui, não havia mais nada. Seu seio tinha afundado sob as costelas. E quando tiraram o lençol dela, ora, ela estava tão magra que a pele, através da parte redonda do seu quadril aqui, tinha se juntado. E onde ela estava chorando, eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Uma das enfermeiras se abaixou bem e ela disse: diga ao irmão Branham que quero apertar a mão dele. E quando peguei, eles levantaram aquele braço e eu peguei naqueles ossos. Vocês nunca saberão que sentimento passou por mim. Uma mortal naquela condição. E a enfermeira sabia que ela queria dizer mais uma coisa e me aproximei e assim não consegui entendê-la. E a enfermeira me disse que ela disse: diga ao irmão Branham para pedir a Deus que me deixe morrer. Eu não posso continuar assim. E ela estava toda definhada. E eu não poderia pedir que ela morresse depois de ela ter orado tanto. Ela tinha dito a Deus, disse: se eu puder apenas... Queria que ele me deixasse ir orar por ela. E ela disse que se eu orasse por ela, ela sabia que ficaria curada. E uma fé tão corajosa assim. E então, quando me encontrei com ela para lhe pedir que Deus a deixasse morrer, isso foi mais do que eu achava ser certo. E eu disse, irmã, não posso pedir a Deus para deixá-la morrer. Ajoelhemo-nos e oremos. E geralmente a Inglaterra é nebulosa, como ilha, e a janela estava levantada. E nunca me esquecerei desta experiência. Ajoelhei-me para orar e aqueles ministros todos ajoelhados, e comecei a orar. Eu disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim que eu disse isso, uma pequena rola pousou na janela e começou a andar para lá e para cá no peitoril da janela, fazendo cru, cru, cru. E o tempo todo em que estive orando, ela andava de um lado para outro, para lá e para cá no peitoril da janela. Então, quando eu disse amém, a vizinha abriu as asas e foi embora. Aqueles ministros se levantaram e disseram: o irmão notou? E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o Espírito do Senhor veio e lhe disse que ela se recuperaria.
e recebi as fotos dela agora, depois de 8 meses. Aconteceu de eu trazê-las esta noite, pois aquele foi o meu sinal verde para a África e ela de fato botou fogo no país. Afirmam que haverá 100.000 pessoas na primeira reunião. Aqui está a foto dela pouco antes de eu orar por ela. Conseguem vê-la daí de trás? Acho que é meio difícil. Gostaria de pedir a um dos porteiros para vir aqui, por favor, e pegar esta foto e circular com ela por aí. Agora quando a vi, foram 8 semanas depois disso, estavam alimentando-a com glicose e tal, e então, aqui está a foto dela hoje. Milagre! Agora, essa é a senhorita Florence Nightingale. Sua bisavó foi a fundadora da Cruz Vermelha e uma mulher muito notável que, Ted, filho, poderia vir buscar esta também, por favor, e levá-la junto? Apenas vá pelos corredores e vire de lado para que vejam. Mas faz muito tempo, meus estimados amigos, aqui em Jeffersonville. De certo, sem dúvida alguma, anos atrás, algumas pessoas achavam que eu tinha perdido o juízo. Quando comecei a falar de Deus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, em meu coração houve algo que ancorou ali, do qual eu não conseguia me afastar. E eu sabia que um dia Deus me daria o privilégio de provar que isso estava certo, porque é a Escritura. E hoje estou muito feliz por estar na minha cidade com uma vindicação divina da verdade, que é universalmente conhecida, de que as declarações que fiz sobre nosso Senhor Jesus são a verdade, pois Deus testificou que são a verdade. Nunca vos canseis de fazer o bem, porque certamente ceifareis a seu tempo, se não houverdes desfalecido. Faça sempre o que é certo, e seja o que for que Deus tenha dito em seu livro, creia nisso, pois você pode confiar de alma em qualquer fase da palavra de Deus. Vocês creem nisso, não creem? Agora, seja o que for que ele prometeu na palavra, isso Deus fará, pois Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Agora, poderia continuar hora após hora, mas vocês têm filhos, estão nas ruas e nos corredores e do lado de fora, e eu quero entrar na parte de cura, e antes disso, quero falar um pouco sobre os princípios da cura divina, antes de termos a reunião de cura. Mas agora, se eu nunca mais voltar da África, não tenho certeza disso, mas se eu nunca mais voltar, meus amigos cristãos, tenho sido sincero e fiel, e tenho servido a Deus e feito o melhor que sei. E agradeço as orações de vocês. Muitos de vocês aqui têm orado dia e noite por mim, e por isso pude fazer estas coisas pelo meu Senhor. Por sua graça, tem sido porque vocês têm me mantido diante do trono de Deus em oração. É por causa disso. Agradeço, minhas estimadas mães e pais de todo o coração. Nunca os esquecerei. E agora, se eu nunca mais voltar, as afirmações que fiz são com certeza vindicadas por Deus como sendo a verdade universalmente, em todos os lugares do mundo. E lembro-me de quando eu era garoto, isto é, para algumas das crianças aqui, da escola e tal, não importa se estão tentando fazer o que é certo, rapazes, moças, façam o que é certo e Deus os abençoará. Sempre faça o certo. Você não pode estar indo nesta direção quando está indo nesta direção. Apegue-se sempre ao que é certo. Faça o que é certo e se dará bem. Agora, quando eu era garoto, não tinha muitos amigos, mas sempre amei as pessoas. Eu queria amigos. E agora, tentando servir a Deus e fazer tudo o que sei, esta noite acho que tenho mais ou menos 6 ou 8 milhões de amigos ao redor do mundo. Isso só mostra o que Deus fará por você se confiar nele, está certo? Fico feliz em ouvir esse amém. A palavra amém significa assim seja. E agora, desejo ler só um pouquinho da escritura do livro. E antes de fazê-lo, quero dizer adeus a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todos pelo que têm feito por mim e ajudando a mim e minha família em tempos que tínhamos necessidade. Vocês vieram a nós. Oh, como agradeço por isso! E que a pequena cidade produza ministros desta cidade que viajem pelo mundo inteiro e façam grandes coisas para Deus. É a minha oração. Agora, quero dizer isto. Estou feliz, o pessoal de Jeffersonville, estou feliz em saber isto, que o diretor da nossa escola aqui é um cristão devoto. Deus o abençoe.
Ele nunca questionou quando lhe pedimos este auditório e também nos disse que poderíamos usar o maior e, sem dúvida, agradeço por isso a todos os funcionários. Que Deus os abençoe. Agora, no livro de São João, capítulo 5, desejo ler só uma parte. Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, está certo? Muito bem, agora ouçam bem enquanto leio. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaziam grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água.